pega bem. Combina? Alguém te chamar, e aí, irmão? Crente carnal. Tá amarrado, né? Não pega bem ser conhecido como crente carnal. Mas o problema é que nós pensamos que ser crente carnal é aquele crente que anda nos pecados da carne, né? Nas obras da carne. Lá de Gálatas 5:19, né? Prostituição, idolatria, feitiçaria, contenda, briga, ciúmes. Não, a Bíblia fala que essa pessoa que anda nas obras da carne nem crente é. Porque aquele que é crente, a Bíblia diz que nele habita a divina semente. O pecado já não domina você mais, você já não é mais escravo, amém? Você é livre. Mas então o que é o crente carnal? O crente carnal é aquele que anda governado pela alma. É o famoso crente natural. É aquele crente que não é direcionado pelo Espírito. Apesar de termos o Espírito, não flui no Espírito, não é cheio do Espírito. E nós precisamos ser cheios do Espírito. E não tem como edificarmos a obra de Deus no natural, porque Deus nem mesmo aceita. Você sabia que Deus não aceita nada que a gente faça na força do braço? Deus não aceita nada que vem de você mesmo. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Precisamos ser cheios do Espírito, amém? Agora a questão é, pastor, mas como viver uma vida cheia do Espírito? Como viver uma vida direcionada pelo Espírito? Como manter? Eu acredito que cada um de nós aqui já teve experiências, né? Ou a maioria já teve a experiência de ser cheio, de orar em línguas, de ficar fervoroso, né? Ficar cheio, você pula. Muitas vezes você fica alegre, fica motivado, fica animado, corajoso, né? Canta aquela música, eu vou dar bicuda na cara do cão. Porque quando você fica cheio do Espírito, você fica corajoso, fervoroso, fica motivado, animado, fica cheio de Deus, amém, meus irmãos? Por isso que Paulo ele compara isso com a questão da embriaguez. Porque a embriaguez, quando, não sei aqui se alguém já teve uma vida pregressa aí, não sei o que você fez no varão passado, mas quando toma umas, fica corajoso, fica mais alegre, né? Fica mais sorridente, não é assim? Né? Fica valente, né? Não era assim que você fazia? Tomava uma para ter coragem de chegar na moça. Fica brigador, Rodrigo, fica cheio, bravo, cheio de si. Só que Paulo fala que nós não devemos embriagar com esse vinho, porque esse vinho só há dissolução, só traz problema, só traz confusão. Mas ele fala que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Devemos nos embriagar com o Espírito Santo. Embriagar, muitas vezes o embriagado ele perde o controle, na verdade, ele é guiado pelo álcool. Mas nós temos cheios do Espírito Santo, nós passamos a ser guiados pelo Espírito. Então, por isso que o autor, Paulo, ele faz essa comparação. Mas lá em Gálatas também, Paulo ele diz, olha, se vivemos no Espírito, devemos também andar no Espírito. Então, andar no Espírito é você abrir mão do natural. É abrir mão de andar por vista, pelo que vê, andar baseado nas circunstâncias. Porque muitas vezes o crente, eu chamo de o crente gangorra. Sabe o que é o crente gangorra? É aquele crente, pastor, que fica nos altos e baixos. Um dia ele está em cima, um dia ele está embaixo. Um dia ele está animado, um dia ele está desanimado. Ele não tem uma constância. Por quê? Porque a vida dele é direcionada por vista. Mas Paulo ele fala, nós não somos aqueles que andam por vista. Mas nós somos aqueles que andam pela fé. Mas andar por vista é andar baseado nas circunstâncias. Se as circunstâncias ao seu derredor são favoráveis, você fica animado. Se abre a geladeira está cheia, está motivado, a despensa está cheia, pagou as contas todas, sobrou um trocado. Mas aí o gás acaba, vai embora o último dinheirinho que tinha, fura o pneu, tem que trocar. E aí começa a acabar as verduras acabam, a carne vai cessando, só começa a ter ovo e água. Aí as circunstâncias mudaram, não é favorável, você começa a ficar mal-humorado,
Já começa a ficar desanimado, já começa a ficar reclamão, murmurador. Esse é o famoso crente natural, que anda por vista, anda baseado nas circunstâncias. E aplicar para o ministério é a mesma coisa. Se a célula está bem, se os irmãos estão respondendo, se a coisa está fluindo, estou animado, estou motivado, estou cheio de espírito. Mas se qualquer problema que aconteça, já estou desanimado, desmotivado, os irmãos não querem nada com nada, o povo não quer ir nem no encontro. Não podemos ter nossa vida cristã baseada em circunstâncias, irmãos. As circunstâncias mudam. Circunstâncias mudam. Faz parte da vida. Então nós temos que estar centrados em Cristo, amém? Centrado no Espírito. Então precisamos aprender a ser cheio de Espírito, para nosso humor não mudar, para nossa vida cristã, nossa motivação, nosso ânimo não mudar de acordo com as circunstâncias. Porque Jesus ele alertou, olha, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Não desanime. O que é o contrário de bom ânimo? Desânimo. Não podemos desanimar. Não podemos ser o crente gangorra. Sua vida tem que ter uma constância espiritual. Porque sua fé, sua motivação não está baseada na circunstância, mas está nele. Está baseado nele. Então precisamos ser cheios de Espírito. Interessante que lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 15, se tiver frio, acho que está frio, irmão. Tem alguns irmãos aí gemendo aí. Pode aumentar um pouquinho para nós aí, por favor? Quem está com controle, aumenta um pouco aí que está frio. Não quero ninguém com frio, quero ser confortável, você prestar atenção no que eu tenho para dizer hoje. Nada pode desviar esse assunto, amém? Esse assunto ele é fundamental na vida do cristão. É fundamental. Paulo ele fala lá para os Colossenses, capítulo 3, versículo 15, praticamente ele fala a mesma coisa que ele falou para os Efésios. Ele diz, olha, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão no vosso coração. Amém, meus irmãos? Então, mais uma vez, ele fala a respeito da receita de como ser cheio de Espírito, de como você ser alguém cheio, alguém guiado pelo Espírito, alguém que vai ser direcionado pelo Espírito, como manter essa direção, como manter essa constância espiritual. E ele vai dar aqui algumas dicas preciosas para nós. Eu queria compartilhar com você. Porque quando nós não somos cheios de Espírito, quando nós perdemos, quando nós estamos na parte de baixo da gangorra, ficamos para baixo, ficamos desanimados. Muitas vezes ficamos intimidados diante da situação. Nós não podemos ser líderes intimidados. Não podemos ser servos intimidados. Nós temos que ter ousadia. Líder de célula precisa ter ousadia. Discipulador precisa ter ousadia. Quem serve o Senhor tem que ter ousadia. Mas quantas vezes nós ficamos intimidados diante das circunstâncias? Ficamos intimidados diante das situações. Por quê? Porque muitas vezes falta o fogo, falta a unção, falta o poder manifestar. Porque é isso que Ele quer fazer conosco, amém? O Senhor Jesus ele falou lá em João, que Ele não nos ia deixar órfãos, mas Ele ia enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que ia nos ensinar todas as coisas, que ia nos guiar, né? Um dos nomes do Espírito, uma das funções dele é o Paracleto, aquele que anda do seu lado, aquele que te ensina, aquele que direciona, aquele que enche você, amém? Então nós temos que manter cheios. Agora a questão é como manter cheio? Ou como ser cheio? Paulo vai falar de algumas coisas aqui, de alguns princípios de como você ser cheio. Você pode entender como ser cheio ou como manter uma vida cheia. Como você ser alguém cheio do Espírito, amém, meus irmãos? Porque nós precisamos, mais do que nunca, de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Precisamos edificar uma obra que prevalece. Uma obra prevalecente, uma obra com servos cheios do Espírito. Cheios da unção de Deus, amém, meus irmãos? E o Espírito Santo, ele quer mover no nosso meio. Ele tem muito para fazer no nosso meio. Coisas poderosas, coisas grandiosas nós precisamos experimentar nesses dias. Mas para isso, precisamos de homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Eu creio que nós vamos ter um encontro poderoso, um encontro sobrenatural. Por isso que o Senhor já está movendo desde agora, porque você é o canal. Deus não faz nada sem você. Pastor, o que você está falando?
Deus não vai fazer nada no encontro, a não ser por meio de nós. Então, se os servos estiverem sintonizados, se esses servos líderes estiverem ali no mesmo espírito, na mesma motivação, aí o céu vai descer, meu irmão. Porque nós somos os canais. Eu e você somos canais de Deus. O Senhor quer agir por meio de nós. A Bíblia fala que chegou um momento que os anjos queriam ter esse ministério. Mas Deus reservou para mim e para você o pregar o Evangelho, o fazer discípulos, o levar a mensagem do Evangelho. Mas não podemos levar de qualquer jeito, amém, meus irmãos? Precisamos levar com unção do alto. A promessa é, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Precisamos ser cheios. Precisamos ser cheios. Precisamos testemunhar com poder, amém? E a Bíblia fala que sinais iam de acompanhar aqueles que crescem. No nome do Senhor expulsaremos demônios, curaremos enfermos. Precisamos ver isso nos nossos encontros. Precisamos ver isso nas nossas células. Precisamos ter isso nos nossos cultos. Porque é promessa de Deus para nós. Pastor, mas por que nós não temos, nem sempre temos? Por que não tem tantos milagres hoje em dia? Algumas pessoas falam, antigamente, na Bíblia lá, ou mais passado, pessoas eram curadas, pessoas eram cheias do Espírito, por que não é mais? Por que morto não ressuscita? Só tem uma diferença, porque muitas vezes nossa geração não busca mais ser cheia do Espírito. Nossa geração está acostumada no natural. Está acostumado a viver a nível de alma. Mas o Senhor nos chama nesta noite. Vamos para o sobrenatural. Porque a obra de Deus é uma obra sobrenatural. Nós somos chamados para fazer coisas que ninguém é capaz de fazer. Você entende isso? Que nós fomos chamados para edificar uma obra que homem nenhum é capaz de fazer? Precisamos do poder de Deus. Precisamos da unção do Espírito. Precisamos ser cheios do Espírito. Porque senão não tem como avançar nessa obra. Não tem como romper nessa obra. Então eu quero falar para você, não vai ser rapidamente. Amém? Amém. Não tenho compromisso com o horário hoje. Aleluia. Tenho, na verdade. Até meia-noite eu prometo liberar. Mas presta atenção. Eu ia falar rapidamente, mas a gente fala rapidamente só no culto. Aqui não vai ser rapidamente não, porque eu preciso que você entenda. Eu preciso que seu coração seja aquecido nessa noite, meu irmão. Eu quero falar alguns princípios aqui, mas não vou demorar demais também não. Vai ser só o suficiente para aquecer o seu coração. Porque a palavra de Deus, aqui em Colossenses, Paulo ele dá algumas direções preciosas. Imagina quem está lá dentro desse carro. Misericórdia. Nós aqui já ficamos incomodados. Mas nós precisamos ser cheios. Paulo ele vai falar aqui de alguns passos, algumas características, alguns princípios de como nós podemos ser cheios do Espírito. Como eu e você podemos ser alguém que anda no Espírito, que está sintonizado nas coisas do Espírito. Amém, meus irmãos? E o texto aqui de Colossenses capítulo 3, versículo 15, ele começa dizendo: seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração. Ele começa falando a respeito da paz. Então, o primeiro princípio para nós é: não tem como ser cheio do Espírito se você não é alguém que tem paz, que não vive em paz, que não é direcionado pela paz. Mas qual que é a realidade da maioria dos cristãos? Não tem paz com Deus, está debaixo de acusação. A maioria do nosso tempo ficamos debaixo de acusação, debaixo de condenação. O diabo ele usa estratégia para roubar a nossa paz, trazer ansiedade, trazer preocupação, trazer angústia. Mas Paulo fala que seja a paz de Cristo o hábito. O que é o hábito? É o juiz. É aquele que direciona você. A paz. Eu sei que nós aprendemos muitas vezes que essa paz vai direcionar a sua vida. Deus ele direciona você por meio de paz. Por exemplo, vou fazer alguma coisa. Não tenho paz, significa que eu não devo fazer. Nós aprendemos assim, sim ou não? Ou às vezes você está diante de um negócio, diante de uma oportunidade comercial, por exemplo, e você pensa consigo mesmo: ó, parece uma excelente oportunidade. Parece um bom negócio, vai me dar um bom lucro. Mas lá no seu coração, você tem aquela sensação: mas esse aí não está certo.
Algo me diz que esse negócio não vai dar certo. Quem já passou por isso? Isso é o Espírito Santo falando com você. Aprenda a ouvir. Aprenda a discernir a paz. Amém? Se está inquieto, se não está sentindo paz, espera. Vai orar mais. Porque quando você não espera e é precipitado, aí quebra a cara, aí depois fala, meu Deus, eu sabia que não devia fazer. Algo lá dentro dizia para não fazer. Era exatamente, alguém estava dizendo para você não fazer. Esse alguém chama Espírito Santo. Mas às vezes somos cabeçudos e andamos. Então essa é uma forma. Você tem que ser guiado pelo Espírito, pela paz. Mas acredite, o diabo, ele trabalha, ele ataca para roubar a sua paz, para você não discernir a paz. Lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 1, o que a palavra de Deus diz para nós? Hebreus 12, 1. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos, está projetando lá? Tá, né? A rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador. Paulo não sei se é Paulo, mas o escritor de Hebreus ele diz: corramos com perseverança a corrida que está diante de nós, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então o texto diz claramente, devemos correr. E nós estamos edificando a obra de Deus. Você que é líder, você que é discipulador, pastor, esposa de pastor, enfim, você que edifica a obra de algum jeito, a Bíblia fala que devemos correr. Mas correr com perseverança. O que é perseverança? Continuar. Mas como é que nós continuamos? Como é que nós corremos? Olhando firmemente para o autor. Por quê? Não tem como você correr olhando para o lado. Já experimentou correr olhando para o lado? Normalmente vai levar a cara no chão, não é verdade? Vai cair. Não tem como você correr olhando para o lado, olhando para trás. Para correr, você tem que firmar no alvo, no propósito. E qual que é o alvo nosso? Cristo. Olhar para Ele. Firmar o olho. O que é firmar o olho? Não distrair. Não olhar para o lado. Mas o diabo, muitas vezes, ele levanta para roubar a nossa paz, para roubar a nossa atenção. Por isso que o texto também diz que nós devemos nos livrar, né? Nos livrar, desembaraçar de todo o peso e do pecado. Então ele fala de duas coisas aqui. Ele fala de peso e ele fala de pecado. Pecado, a bem da verdade, é que os crentes são especialistas em pecado. Sabe tudo sobre pecado. Porque a vida do crente pode, não pode, é pecado, não é pecado. Fico vendo aí os pastores famosos na rede social, eles abrem caixinha de pergunta, e qual que é a grande pergunta? Pastor, isso é pecado? Pode fazer tatuagem? Isso pode, isso não pode, aquilo outro pode, aquilo outro pode. Então, de pecado todo mundo é especialista. Feliz é o dia que o crente descobre que o pecado dele foi resolvido 2000 anos atrás na cruz. Mas enquanto ele não descobre isso, ele fica sofrendo. Acusado, para baixo, desanimado, condenado. Fica sofrendo por causa do pecado. Mas a Bíblia fala também que nós devemos tirar todo peso. E o que é peso? O pecado é fácil de perceber, mas o peso é mais complicado. Porque o diabo, às vezes, ele manda peso para cansar você. Já experimentou correr com um saco de cimento nas costas? Lá em casa eu estou fazendo uma reforma, está um caos. O cabelo está duro. Cheirando poeira. Aí esses dias chegou lá o entregador lá de uns tijolos e um saco de cimento. Aí lá vai eu pegar o saco de cimento. O saco de cimento pesa pra caramba. Descobri que eu já tenho 40 anos, irmão. Aquele vigor dos 20. Foi-se. Tô sentindo minhas forças indo embora. Sabe a música? Mas não tem como correr com peso. Mas a Bíblia fala que nós devemos edificar a obra correndo. Corramos com perseverança. Então qual que é a estratégia do diabo? Trazer peso para nos cansar. E o que é o peso, pastor? O peso, muitas vezes são pessoas, são situações.
Outra palavrinha para desembaraçar, o peso também pode ser traduzido como distração. E muitas vezes nós somos atraídos para distrações. Por quê? Porque o alvo, corremos com foco, olhando firmemente. O que é olhar firmemente? É não desviar o olhar de Cristo. Então o peso vem para você desviar o olhar. E às vezes nós desviamos o olhar de Cristo. Passamos a olhar para nós mesmos, passamos a olhar para as dificuldades, passamos a olhar para as impossibilidades. Qual que é o alvo do peso? Tirar você do foco. E esse peso ele vem de várias formas. Outra palavrinha que pode ser traduzida lá no original é distração, como eu disse. Por isso que o autor de Hebreus diz, olhe firmemente, não distraia, não perca o foco. Mas quantos de nós perdem o foco? Hoje estamos na época que tem problema, né? Ninguém consegue focar, concentrar. Tudo na sua volta chama atenção, tudo na sua volta te distrai. Mas não tem como correr distraído. Qual o risco de cair? Qual o risco de tropeçar? Então tem que tomar cuidado com a distração, meus irmãos. Cuidado com isso, porque muitas vezes nós perdemos o foco naquilo que Deus nos chamou. Qual que é o alvo de perder o foco? O que o diabo quer com você perder o foco? Você para de fazer. Quer parar você na obra. Nós somos chamados para formar discípulos, fazer discípulos, para edificar a obra. Mas aí vem situações, vem pessoas, vem circunstâncias, vem trabalho, vem conta para pagar, boleto, que vai fazer com que a gente distraia, que a gente perca o foco. Por isso que a Bíblia fala que nós não somos desse mundo, devemos viver aqui como se daqui não fosse. Porque o bom soldado de Cristo, ele não fica preso nas coisas desse mundo. Antes, seu desejo é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. Mas quantas vezes nós ficamos distraídos? Quantos nós ficamos distraídos? Tem tanta coisa. Às vezes perdemos tanto tempo com, por exemplo, celular, rede social, Netflix. Pastor, está proibido agora? Não está proibido. Mas quanto tempo você gasta nessas coisas? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, por exemplo? Se você fizer essa conta aí, você vai ficar escandalizado. Gasta. Lá no seu celular marca, não sei se você sabe, mas tem lugar lá que marca. Quanto tempo você gasta nos aplicativos? Vai lá e olha por curiosidade. Em casa, agora não. 2 horas no Instagram, 3 horas no YouTube. Facebook ninguém usa mais, ainda usa. Tem algum Facebook aqui ainda? Facebook ninguém usa mais? Tem ali ainda, alguns usam ali ainda, né? E o trem tem um demônio lá dentro, pastor. Porque quando você está no seu dedinho passando para cima, você clica em sair, ele volta, atualiza e traz as fofocas tudo novas. É um demônio do vício. Aí você tem que vai de novo. Aí você vai sair, ele atualiza as fofocas mais quente ainda. E aqui lá, meu querido, ó, te deixa 1 hora, 1 hora e meia, você nem percebe, porque é distração. Distração. Mas muitas vezes, para ler a Bíblia, dá um sono. É difícil, não estou entendendo, não estou nem conseguindo ler. Se chama distração. Tem que tomar cuidado com isso. E qual que é o alvo do diabo com a distração? Que você pare de correr. Mas nós fomos chamados para correr. Correr. O tempo está curto, irmão, o tempo está acabando. Devemos fazer a obra enquanto é dia, porque a noite já vem. A noite já está aí. Mas os crentes estão tão distraídos que o mundo deu a louca. O mundo virou ponta cabeça nos últimos meses. E você, não, está tudo certo, pastor, está tudo normal. Porque está distraído. Está distraído. O mundo deu a louca. Você percebeu que o mundo deu a louca? Nós estamos quase a ponto de declarar guerra com os Estados Unidos. Alguns anos atrás, a estimativa é que duraria 53 minutos. Agora deve dar uns 40, que está tudo defasado. Não tem nem munição. Mas pensa, se o Brasil declarar guerra com os Estados Unidos. Quem já pensou isso, né? O mundo deu a louca. O mundo deu a louca. Mas nós estamos tão distraídos que acho que está normal. O sinal está aí, está atento. Ficar atento aos sinais. Nós estamos muito distraídos. Por isso que a Bíblia fala lá em Mateus 24, acautelai-vos, tome cuidado.
para que aquele dia não venha como ladrão. Porque estamos muito distraídos com política, com Lula, com Bolsonaro. O que mais? Com Vila Nova, com Goiás. O Tigrinho. Não estamos distraídos com o Tigrinho. Cuidado, irmãos. Tem que tomar cuidado. Isso que a Bíblia fala, tem que se livrar de todo o peso. Como é que se livra de todo o peso? Olha para Cristo. Porque qual que é o alvo? É trazer tanta coisa na sua mente, tanta distração, tanta coisa ao mesmo tempo, que aí você não tem paz. Estamos na época da ansiedade. Síndrome do pânico. E tantos outros nomes que dão por aí. Mas isso tem um geral é o quê? Falta de paz. Falta de foco. Aí sem paz, não tem como ser direcionado pelo Espírito. O Espírito Santo é suave. Mas nós estamos tão atribulados, com tanta coisa, com tanta preocupação, com tantas ansiedades, que não temos paz. Não focamos naquilo que é mais importante, naquilo que é mais precioso. Foca nele. Volte a olhar para ele. Quantas vezes nós somos distraídos para olhar para o homem, olhar para as pessoas, olhar para o mau líder, olhar para o mau pastor, para o mau discipulador, que não machucou, que não sei o quê, que não falou comigo, que não me cumprimentou, e blá, 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 e blá, 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 e blá, blá, blá. Qual que é o alvo? Parar você. O coração ficar carregado, um peso. Como eu falei, pecado normalmente não assedia você mais. Mas peso, distração, preocupação, ansiedade, isso para você. Você fica tão perturbado que não tem mais paz. Temos que aprender a ter paz com Deus, amém, meus irmãos? Focar. Focar nele. Mas essa é a primeira coisa, o texto começa dizendo, tenha paz. Que a paz de Cristo seja o juiz. Então perdeu a paz, está ansioso, está preocupado, para. Busque a Deus. Ora, porque qual que é o alvo disso? Ansiedade, preocupação, angústia, insônia, pânico. Qual que é o alvo no final das contas? Parar você. Que você largue sua célula, que você largue seu discipulado, que você não edifica a obra. Você está preocupado com outras coisas. Cuidado. O tempo está aí, está passando. A noite está chegando. Temos que edificar enquanto é dia. Amém, meus irmãos? Mas vamos avançar. A segunda coisa que ele fala, para ter uma vida cheia do Espírito, para você ser direcionado, além da paz, precisamos ter paz, então você tem que orar todo dia. Se eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com Deus, já não há nenhuma condenação na minha vida. Porque a estratégia dele é acusar você. Porque debaixo de acusação, você quer distância de Deus. O diabo coloca que Deus é uma pessoa difícil de agradar. Já teve um chefe que é difícil de agradar? Né? Tudo que você faz, nada funciona. Nunca está bom. Deus que me livre de ser um pastor assim, que você faz, e eu nunca estou satisfeito. Horrível. Mas tem gente que acha Deus assim, Deus nunca está satisfeito. Estou sempre devendo para Deus. Estou sempre acusado diante de Deus. Aí qual que é a nossa atitude diante da acusação? Igual Adão, corre e se esconde. Adão, enquanto estava cheio do Espírito, quando estava revestido de glória, ele encontrava todo dia com Deus. Não era assim que diz lá em Gênesis? Mas quando vem a acusação, cadê Adão? Adão, cadê você, meu filho? Tive medo, né? E escondi. Quando você perde a paz, quando você não cultiva a paz, você foge de Deus. Ao invés de ser guiado por Deus, você quer fugir de Deus. Mas o Espírito Santo quer guiar você, quer direcionar você, desde as pequenas coisas às coisas grandes. Mas você está debaixo de acusação, está debaixo de condenação, Deus que me livre ficar perto de Deus. Não é assim quando as pessoas chatas demais, exigentes demais, você não foge delas? Foge. Você foge. Não quer nem conversa. Não, que é exigente demais. Misericórdia. Deus que me livre. Nunca agrada. Misericórdia quando nós começamos a projetar isso em Deus. Aí nós fugimos dele. Então declare todo dia, eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz com Deus. Eu tenho paz. Pode fechar seus olhos e falar isso, eu tenho paz com Deus. E essa paz quer direcionar você, meu irmão. A intimidade, antenado com as coisas do Espírito. Precisamos deixar a acusação de lado. Ele fala desembaraça, né? Desembaraça.
Desembaraça todo peso, todo pecado na sua vida, em nome de Jesus. Tenha paz com Deus. Mas como é que vai ser paz? Olha para Ele. Para de olhar para você. Para de olhar para as suas limitações. Olha firmemente para Ele. Não distraia. Olha firme. Sem peso. Amém? Que nós vamos ter paz. Na paz que Ele vai nos guiar. Então, se você não tem paz, se você vive debaixo de acusação, se você vive debaixo de peso, inevitavelmente você vai perder paz. Se você perde a paz, você fica impotente, intimidado, né? Perde a força, perde a motivação, perde a ousadia. Não perca, amém, meus irmãos? Mas ele fala mais, olha, quer ter uma vida cheia do Espírito, além de que seja a paz de Cristo? Aí no versículo 16 ele diz, lá em Colossenses 3,16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Nós precisamos, segunda coisa, além da paz, cultivar a paz, nós precisamos ser cheios da palavra. Nós precisamos ser cheios da palavra. Ele fala habite ricamente. Não é mais ou menos, não. Ricamente, em abundância. O rico, ele tem abundância. O pobre não tem. Classe média só tem o necessário. O rico tem de sobra. Não é assim o conceito? Ele fala para termos ricamente, de sobra, a palavra. A palavra tem que habitar ricamente. Você tem que ser cheio da palavra, amém, meus irmãos? Ele fala, habite ricamente. E por que ele mandou você ser cheio da palavra? Porque é por meio da palavra que nós nos alimentamos nosso espírito. A palavra alimenta o seu espírito, amém, meus irmãos? Então precisamos nos encher da palavra. Precisamos meditar na palavra, precisamos conhecer a palavra, precisamos declarar a palavra, precisamos orar a palavra. É a palavra que vai te dar força, amém? E quando a palavra ela habita ricamente em você, quando ela habita ricamente em nós, a nossa mente, ela vai ser guiada pelo Espírito. Que a alma, ela vai se submeter. Interessante que a alma, você aprendeu lá no cursão, que a alma, a Maria vai com as outras. Não é assim que a gente aprendeu no cursão? A alma ela vai atrás de quem é mais forte. Se sua carne está mais forte, ela vai seguir a carne. Mas se seu espírito está mais forte, a alma vai submeter. Então precisamos enriquecer na palavra. Precisamos ser cheios da palavra, amém, meus irmãos? Porque a palavra de Deus, ela vai nos dar direção. Ela vai nos fortalecer, vai manter o ânimo. Olha, acredite, a maior parte dos nossos problemas de desânimo, de desmotivação, é porque não estamos lendo a Bíblia. Passa semanas sem ler a Bíblia. Semanas e semanas. No máximo, quando vai na célula, o irmão lê lá na revista o versículo. Quando vem no culto, alguém lê o versículo aqui na abertura, outro lê na oferta, outro lê na palavra. Aí você completou sua leitura da semana. É muito pouco. Precisamos voltar a ter o bom hábito de ler Bíblia. De andar com a Bíblia debaixo do braço. O famoso desodorante de crente, né? Precisa ler Bíblia, irmão. Precisamos voltar a ler Bíblia. Porque se você não se alimenta, você vai ficando natural, vai ficando carnal, vai ficando vendo só as coisas naturais, seu espírito vai perdendo a força, vai perdendo o brilho. Precisamos ser cheios da palavra. Precisamos voltar a orar a palavra, confessar a palavra. Amém, meus irmãos? Porque quando nós não estamos cheios da palavra, você perde anticorpos espirituais. Aí qualquer vento traz gripe. Vai ficando debaixo de acusação, debaixo de pressão. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. O mundo não alivia para você. Não, porque ele vê que você está meio desanimado hoje, você acordou desanimado, então o diabo, não, hoje eu vou dar uma folga para ele, que ele acordou desanimado, estou vendo que ele está para baixo, então eu vou dar uma folga para ele hoje. É assim que funciona? Não, filho, quando você está desanimado, é aquele mundo mesmo, aí vem tentação. Né? Você sabe quando você está desanimado, é que vem as maiores tentações vêm na sua vida? O diabo, ele é astuto. O diabo é endemoniado, acredite. Quer ser o mal. Quer te matar, te roubar e te destruir. Você acorda pensando nisso, dorme pensando nisso. Na verdade, ele nem dorme, né? Então você não pode vacilar, meu irmão. Você não pode vacilar. Então precisamos voltar a ser cheio da palavra. Eu quero desafiar você a voltar a ter o hábito de ler Bíblia, escutar a Bíblia. Hoje está tão fácil, você liga no celular, põe para falar. E nem é o Cid Moreira, né? Mas funciona também.
Coloca lá no Bluetooth do seu carro, taca o play, vai dirigindo, vai ouvindo a palavra. Acredite, isso é um alimento poderoso para te fortalecer. Aprenda a declarar as palavras, as promessas. Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do versículo 20, no contexto ele estava passando uma luta muito grande. Né? O seu país tinha sido destruído, o seu povo tinha sido levado cativo. Ele estava desesperado, lamentando. Por isso que ele fala, o livro dele chama Lamentações. Só que ali ele para um momento e ele fala, olha, eu quero trazer à minha memória aquilo que me traz esperança. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos destruídos. Elas se renovam a cada manhã. Tem que lembrar das promessas. E quando você está cheio da palavra, no dia mau, no dia da luta, no dia da angústia, o Espírito Santo vai te lembrar dos versículos. Vai te lembrar da palavra. Não foi assim que aconteceu na tentação de Jesus? O diabo trazia ali a proposta e ele falava o quê? Está escrito. A palavra é uma arma poderosa para você enfrentar o inimigo. Mas a palavra é poderosa na sua boca. Ela tem que estar na sua boca. Não pode estar lá, pastor, a minha palavra lá em casa está aberta no Salmo 23, lá na minha estante. Está lá bem no Salmo 23 ou no Salmo 91. Está até amarela assim a página, mas você olha para o lado, está branquinho, branquinho. Não usa a Bíblia como um amuleto de crente. Ela é poderosa como ela é espada que sai da boca. Amém, meus irmãos? Quero desafiar você, volte o hábito. Volte o hábito de ler todo dia, de ouvir todo dia, está indo para o trabalho. Coloca ali no carro. Põe no celular, está na fila esperando alguma coisa, instala o aplicativo no seu celular, leia um capítulo, leia uma porção, declare, aprenda a orar novamente a palavra. Amém, meus irmãos? Isso é algo poderoso para aquecer o nosso espírito. Lembra que nós precisamos ser crentes cheios de espírito. Mas não tem como ser cheio de espírito se o seu espírito está minguando de fome, se não alimenta. Se não recebe alimento, temos que fortalecer o nosso espírito. Como é que fortalece? Palavra. Por isso que o texto diz, habite ricamente a palavra. Amém, meus irmãos? E quando você recebe a palavra, você está recebendo força, está recebendo fé, está recebendo um ânimo. Acredite, naqueles momentos de crise que nós passamos, é porque não estamos lendo. Está passando tentação, está passando problema, está passando luta, está desanimado, está faltando palavra. E quando você lê a palavra, que você alimenta, medita nela, você tem força. Precisamos voltar a esses bons hábitos, amém, querido? Mas vamos avançar. Ele está falando aqui, falou duas coisas já. Você é cheio do Espírito. Paz, mantenha a paz, não perca a paz, seja guiado pela paz, mas também precisa de palavra. Você precisa ser cheio da palavra. Volte o bom hábito de ler Bíblia. Pastor, quer dizer que nós não lemos Bíblia? Ah, irmão, esse que te digo, que te digo. Qual foi a última vez que você parou para ler uma porção grande da Bíblia? Parar mesmo, para sentar ali e meditar. E na hora que você está lendo ali, o coraçãozinho queima, a lágrima desce. O novo convertido é uma bênção, né? Lembra que o novo convertido tinha tanta experiência, pastor Paulo, lendo a Bíblia. Tem genealogia sem ter revelação. Você está lendo ali, uau, não sabia disso, uau. Aí você fica imaginando a cena, pastor Hugo. Aí você cai para dentro ali, fica vendo as coisas em volta. Oh, é maravilhoso essas experiências. Mas com o passar do tempo, você está ocupado demais para isso. Ah, não, pastor, sou líder, eu tenho muita coisa para fazer. Não dá tempo de ler Bíblia, não. Coisa para novo convertido. Misericórdia, irmãos. Precisamos voltar a ler Bíblia. Precisamos voltar a meditar na palavra. Que ela esteja habitando ricamente no seu coração. Mas não é de qualquer jeito, não. Ricamente, abundante. Volte a aquelas boas práticas de decorar versículos. Qual foi a última vez que você decorou um versículo? Silêncio. E houve silêncio no céu. Volte à prática de decorar versículos. Isso é muito útil. E na hora da luta ali, na hora da tribulação, você lembra e declara. Amém, meus irmãos? Amém. Louva a Deus pela vida das irmãs que trabalham na Rede Kids, né? Porque os meninos aprendem a decorar versículos. E acredite, a maioria deles dá banho em nós. Quando eu falo nós, eu me incluo no meio.
Muitos desses meninos sabem mais versículo de cor do que eu e você junto. Isso é poderoso. Isso é maravilhoso quando você lembra. O Espírito Santo te lembra. Volte a essas boas práticas, amém? Mas o texto continua dizendo, versículo 16, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Aí ele fala outra coisa, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria. Então, outra forma de nós sermos cheios do Espírito, mantermos a vida no Espírito, chama-se discipulado. Chama-se aconselhamento mútuo. Chama-se cuidar uns dos outros. Vou te falar algo bem importante para você, olha para mim agora. Não existe vida cristã sozinho. Não tem. Entendeu? Não existe vida cristã sozinho. Estamos bem na época dos famosos desigrejados, não é assim? É uma coisa do capeta, acredite. Não tem como ter vida cristã fora da comunidade, fora da igreja. Nós temos que estar na igreja, mas hoje esse negócio de falar em discipulado, falar em aconselhar uns aos outros, isso é uma coisa que o diabo ataca muito. Porque o alvo dele é deixar você sozinho. Estamos naquela época, ninguém pode falar na minha vida. Ninguém pode falar comigo, ninguém pode mandar em mim. Não é assim? Estamos na época da adolescência, né? Eu sou menino homem, ninguém manda em mim. Trouxa. Depois que a gente fica adulto e maduro, que a gente vai ver até que era bom, né? Ter alguém para mandar na gente. Não é? Prestar conta para alguém não é maravilhoso? Depois você fica sozinho, depois você fica mais velho, é que você vai dar valor. Quando sua mãe era brava com você, puxava na sua orelha, te botava limite, te botava no devido lugar. Depois que a gente fica adulto, que a gente vai dar valor, não é verdade? A vida da igreja é assim também, irmão. Tem que tomar muito cuidado se nós estamos sozinhos, se não tem ninguém para dar aquele puxão de orelha santa em nós. Longe de mim edificar uma obra que não está no coração de Deus. E muitas vezes é no discipulado, é andando junto, que nós somos muitas vezes desafiados. Porque a tendência do diabo é nos fazer parar, é nos diminuir o ritmo. Mas bem-aventurado é aquele que tem alguém puxando a orelha, irmão. Bora, meu filho. Levanta. Para com isso, levanta e vamos seguir. A Bíblia fala, né, lá em Mateus 24, bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor voltar, ele acha ele fazendo aquilo que ele chamou para fazer. Bem-aventurado. A Bíblia fala que o Senhor vai confiar a ele todos os seus tesouros, todas as suas riquezas. Mas no mesmo texto, lá está lá depois do versículo 40 de Mateus 24, depois você pode ler lá. Mas lá fala, ai! Fala comigo, ai! Ai daquele que quando o Senhor voltar, não estiver fazendo. Ai daquele que se embriagou com as coisas desse mundo e não está edificando, não está cuidando dos seus conservos. Isso é muito sério. Porque nós temos muitas justificativas para parar. Ah, pastor, me maltrataram, me humilharam, fizeram não sei o que comigo, me abandonaram, deixaram sozinho, e sei lá, e pipipi, papapá, e papapá. Essas desculpas nossas, vai resolver diante de Deus? A questão é, está fazendo ou não está fazendo? Parou por quê? Se eu te chamei. Foi o homem que te chamou? Ou foi Deus que te chamou? Então se foi eu que te chamei, eu não mandei você parar, por que você parou? Isso que a Bíblia fala, ai daquele. Ai. Por quê? Eu penso que vai ser um arrependimento muito grande. Você pensar, poxa vida, perdi a oportunidade. Podia estar fazendo. O que impede você de estar fazendo, meu irmão? Eu quero te chamar nesses dias, levanta, vamos fazer de novo. O Senhor está voltando, e bem-aventurado é aquele que quando ele voltar, líder, você esteja lá na sua célula compartilhando a palavra. Bem-aventurado, discipulador, você está lá no discipulado fazendo discipulado. Bem-aventurado é estarmos lá no encontro, o arrebatamento acontecer. Ai de nós! Ah, pastor, tem umas coisas para cuidar aí, tem que cuidar da minha vida, tem que cuidar da minha família, sabe como é que é, né? Tem que pagar as contas. Estou resolvendo uns problemas aí, estou dando um tempo para organizar, depois eu volto. Cuidado, você vai falar ai daquilo. O pastor Luiz, ele fala uma coisa muito séria, né? Que todo aquele que pede um tempo
Já ganha 2 tempos extra e metade de outro tempo. Para bons entendedores, entenderam a piadinha? Quem pede um tempo, ganha mais 2 tempos, metade de um tempo. É o quê? Tribulação. Grande tribulação. Cuidado. Nós precisamos de ter pessoas, irmão, precisamos se submeter a pessoas que nos levam para cima, que puxam a nossa orelha, que nos motivam a continuar edificando mesmo no tempo ruim, mesmo no dia da luta. Não para. Precisamos ser cheios do Espírito para submeter. Não é fácil. Interessante que lá em Efésios, capítulo 5, 18, quando ele fala sobre isso, o próximo versículo é: sujeitais uns aos outros. Porque não tem como sujeitar sem ser cheio do Espírito. Como é que nós somos cheios de si demais para aceitar qualquer um falar na nossa vida? Estamos cheios de si demais. Temos que aprender a voltar a submeter uns aos outros, a fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, cuidar uns dos outros, instruir uns aos outros, aconselhar uns aos outros. Meu irmão, hoje mesmo você precisa estar no discipulado, você precisa estar numa célula. Você precisa estar envolvido com outro grupo, você não pode estar sozinho. Discipulador, é muito importante que você discipule, que você faça discipulado. Porque se há um negócio que o diabo levantou contra a igreja nesses últimos anos, é discipulado. Fazer discipulado é difícil. Fazer discipulado toda semana é quase um milagre. Reunir, meu Deus. Ultimamente ainda levantaram dizendo que a igreja virou a empresa. Virou o Banco Bradesco. Cobra, número, relatório, não sei o quê. Isso é um ataque do diabo, meu irmão. Vai impedir você de crescer. Vai impedir você de estar envolvido na edificação da obra. Não tem como edificar a obra sozinho. Aí qual que é o problema dessas acusações do inferno? Porque você é uma pessoa honesta. Você fala, não, misericórdia, longe de mim ser um gerente. Eu quero ser um líder, eu quero ser alguém que vai edificar. Aí você, qual a primeira coisa que você faz? Para. Peraí, será que realmente eu não estou sendo um gerente? Realmente eu não estou sendo um capataz? E você é alguém honesto. Mas isso é um ataque do diabo contra a estrutura. E não tem como, tem dia que a gente precisa de alguém para nos levantar. Tem dia que tem alguém para tem que ter alguém para dar um chaculejão. Ô filho, acorda. Para com isso, para dessa criancice, para dessa infantilidade, levanta! E bem-aventurado é aquele que tem alguém para fazer isso consigo. Mas ai daquele que não tem ninguém e fica lá parado, esperando o Senhor voltar. Ah, Senhor, mas é porque, sabe o que é? Eu não sei, fiquei com medo, não sei o que, enterrei o talento. Não tinha ninguém. Fui abandonado, me largaram, nunca vieram atrás de mim. Ei, para, levanta. Precisamos voltar a submeter uns aos outros, amém? Comunidade. Precisamos voltar a praticar essas coisas que nós sempre tivemos sucesso na vida da igreja. Nós somos uma igreja de 25 anos. Uma igreja que sempre funcionou o discipulado. Sempre crescemos, sempre avançamos. Mas você já percebeu que de um tempo para cá tem sido difícil? É uma luta a questão do discipulado. Vamos voltar a essas práticas. Vamos voltar a submeter uns aos outros, aconselhar uns aos outros, ajudar uns aos outros, edificar uns aos outros. Amém, meus irmãos? Visitar uns aos outros. Qual foi a última vez lhe disseram que você fez uma visita? A visita despretensiosa, para ir lá orar por alguém. Entendeu? Vamos deixando essas coisas de lado. Vamos voltar a essas boas práticas. O Senhor tem coisas para nós, amém, meus irmãos? Amém. E bem-aventurado é quando o seu Senhor voltar e achar nos fazendo como chamado. Acredite, é uma bênção ter um trabalho supervisionado. É importante. É importante o pastor supervisionar o discipulador, que é importante o discipulador supervisionar os líderes. E por aí vai. Por quê? Para que a obra seja feita conforme o Senhor chamou para fazer. Porque sem supervisão, cada um faz o que quer. A Bíblia fala de Israel. Chegou um tempo em Israel que não tinha líderes. E cada um fazia o que bem queria. Uma tragédia para a nação. Nós não edificamos a igreja, a obra, do jeito que a gente quer. Precisamos de irmãos maduros aconselhando uns aos outros. Amém, meus irmãos? Precisamos de líderes. Então, meu irmão, não tem como você ser cheio do Espírito se você não está envolvido numa cadeia de discipulado.
Não tem como você ser um cristão cheio do Espírito se você não está envolvido no corpo. Você precisa estar envolvido no corpo. Ah, pastor, mas eu fui muito machucado, que não sei o quê, blá, 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 blá. Sabe um remedinho de Deus para você? Perdoa. Sabe um negocinho chamado perdão? Comprimidinho. Você tomar diariamente. Não engorda, não dá sono. Não tem efeito colateral. Te fortalece. Te levanta para cima. Traz paz. Refrigério de alma. Vida abundante. Amém, meus irmãos? Em nome de Jesus, meu irmão. Entra no corpo. Edifica a obra junto. Amém? Mas vamos avançar. Vamos ter um intervalinho agora. Tem lanche? Lá tem. A mesa está posta lá atrás. Mas ser cheio do Espírito Santo, a Bíblia fala aqui também que nós devemos ser cheios do Espírito Santo com louvores e cânticos espirituais. O que ele diz lá, olha, versículo 16, novamente. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos aconselhando uns aos outros em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais. Precisamos ter uma vida também de adoração, de cantar, de orar em línguas. Qual foi a última vez que você foi para o seu quarto? Fechou a porta, colocou aquela música que você gosta, a sua favorita, e chorou na presença de Deus. Lembra quando você fazia isso no passado? Não era maravilhoso? Ali você chorava, se aguava, a catarra escorria, mas depois você levantava ali, meu irmão, renovado, animado, motivado, cheio da presença. Mas vai passando o tempo e a gente esquece. Não, pastor, não tem tempo. Estou distraído com muita coisa. Estou correndo, distraído. Não voltar essas boas práticas, líder de célula. Chorar pela sua célula. Chorar pelo seu discipulado. Buscar presença. Buscar presença. A gente passa muito tempo fazendo tanta coisa. Nós temos as Martas e as Marias, né? As Marias é aquela que entra no quarto, coloca a música e chora na presença do Senhor. A Marta não, a Marta está esbaforida. Faz uma coisa, faz outra, faz isso, faz aquilo, outro envolve uma coisa, faz outra, mas não para. É evidente que na vida da igreja temos as duas coisas. Tem momentos que temos que fazer, sim ou não? Temos que preparar, tem que organizar, mas é muito fácil ser Marta. Mas é difícil ser Maria. Ser Marta é muito fácil. Vamos servir. E na hora a gente arruma os voluntários. Graças a Deus, nesse ponto, os irmãos são prontos para atender os chamados. Vamos fazer qualquer coisa, os irmãos estão juntos. Amém? Deixa eu mentir, não. Fala, estou junto, pastor, conta comigo. Amém? Posso contar com você no encontro? Deus ouviu. Nós somos muito bons no quesito Marta. Fazemos, e organizamos, vendemos, trazemos lanche, limpamos, servimos. Não tem problema com relação a isso. Mas às vezes somos poucas Marias. É muito fácil você estar aqui dentro e arrumar coisa para fazer. Mesmo no dia que você não está de plantão. Não, precisa organizar uma coisa, precisa resolver um trem ali, precisa atender o irmão ali, precisa ouvir o outro acolá. Mas não ouve. Não para ouvir a palavra. Não para cantar, não chora na presença. Então voltar essas coisas, irmãos. Vamos voltar a isso, diga amém. Amém. Você tá comigo ainda? Amém. Ou o balanga já está oprimindo você aí já? Jazinho, vamos levantar. Mas é muito importante, são coisas básicas, irmãos. Básicas da vida cristã. É isso que Paulo está falando, meu filho, você precisa ser cheio, cantando, louvando, com salmos, com hinos e cânticos espirituais. Cânticos espirituais é orar em línguas. Precisamos orar em línguas. Precisamos orar. Mas já viu qual é a dificuldade de orar em língua? Às vezes, mesmo que você já é batizado, você ora em língua, mas você começa a orar em língua, qual é o primeiro ataque que vem na mente? Isso é de mim mesmo. Estou só repetindo. Papagaio de pirata. Para com isso. Já viu o que? É desse jeito. É o primeiro pensamento que vem na sua mente. Você acha que o pensamento nasceu aonde? Isso que a Bíblia chama de seta inflamada do maligno. Pastor, o que fazer então? Continua. Daqui a pouco, né, flui.
Daqui a pouco você começa a fluir, daqui a pouco, meu irmão, você levanta, começa a vir aquele fogo, começa a falar, começa a declarar, começa a profetizar. Aí o diabo tem que recuar. Ele tem que resistir, ele tem que fugir de você. Aí ele começa, ei, para com isso, moço, isso, está repetindo aí, ó. É de você mesmo. Está repetindo o que já falaram. É acusação. Não aceite. Precisamos ser cheios do Espírito também, meus irmãos. Amém. Precisamos ser cheios. É uma ordem. Cheios do Espírito. Não tem como você viver uma vida cristã no natural. Você vai cansar. Por que muitos desistem? Por que muitos param? Desanimam? Porque está fazendo a força do braço. Mas quando você está cheio do Espírito, não tem cansaço. Você fica arrumando coisa para fazer. É criativo. Mas quando quando o óleo acaba, cansado. É trabalho demais. Nem, pastor, eu gosto de fazer esse tempo enquanto é trabalho. Nem. Estou fugindo de problema. Mas quando você está cheio, meu irmão, você é criativo. O que eu posso fazer para aquela célula ser diferente? O que eu posso dar para os irmãos? O que eu posso abençoar o encontrista? O que eu posso fazer de diferente? Aí fica de noite, de madrugada, fazendo, cortando trem, né? Assim que fica, fazendo trem, imprime trem, fazendo não sei o quê. Mas quando está desanimado, aí tudo é difícil. Dá trabalho demais. Difícil demais. Mas eu quero desafiar você, meu irmão, seja cheio. Seja cheio. Seja cheio. Não podemos perder a oportunidade de ser cheio. Precisamos ser cheio. Amém, meus irmãos? Amém. Precisamos ser cheios. Quero convidar você nesses dias para se renovar no Senhor. Voltar a fazer a obra com óleo. Com azeite. Lembra da parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes. 5 eram nécias. Mas eram 10 virgens. Não era 5 virgens, 5 prostitutas. Tudo era crente. Mas qual foi o diferencial? O azeite. O azeite foi a diferença. O que foi determinante ali foi o azeite. Precisamos ter azeite. Precisamos ser cheios. Quer reinar? Quer edificar a obra prevalecente? Tem azeite. E hoje nós estamos aqui para buscar azeite. Amém, amados? Queria que você ficasse de pé. Nós vamos buscar esse azeite. Nós vamos orar. Queria orar por alguns minutinhos. Você vai buscar desse azeite. Mas aqui o texto ele fala de algumas coisas, de ter paz. Então você vai lançar fora toda a preocupação. Pode pôr a mão na sua cabeça e falar assim: eu lanço fora toda ansiedade, porque eu tenho paz com Deus. Sobre a minha vida já não há nenhuma condenação, porque eu sou amado, filho amado. Amém, querido?